Mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai trazer pra vocês o início de uma série. Isso, uma série, como vocês puderam já ver aí no título, é sobre a nossa próxima viagem e que a gente vai pra Orlando. Se tudo deu certo, meu Deus, ilumine nosso caminho. Bom, mas nesse primeiro vídeo a gente vai primeiro contar toda a história, o que aconteceu desde o ano passado e nossos próximos passos até lá. E até quando a gente chegar lá, que vai ser ainda esse ano. Bom, mas antes de a gente contar, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Segue a gente lá nas outras redes, que tá passando aqui embaixo. E já deixa um joinha aí se você gosta aqui do nosso trabalho. Isso. Ah, e também, como a gente tá falando de Orlando, a gente tem parceria com o Tio Orlando. E para os nossos seguidores, tem uma vantagem. A gente tem um cupom que é RDO, que você pode aproveitar lá um desconto no site do Tio Orlando. Isso. Então, confere lá. Vale a Isso, pena. o cupom funciona em todo o site, tá? Então, se você quiser fechar hospedagem, ou ingresso, ou enfim, qualquer coisa, usa o cupom que você vai ganhar desconto. Boa, é isso aí. Isso. Agora, bora lá pro nosso diário. Então vamos lá, amor. Vamos contar uma história aqui, Vamos né? contar a história. Começou em 2020, no início de 2020, a gente tava combinando nossa viagem para Orlando em 2020 mesmo, né? Então a primeira coisa que a gente fez foi dar umas pesquisadas e tal. Vamos fechar lá a passagem para Orlando com a Latam, porque a gente tinha os pontos e tinha tal, e tava um preço bom. Fomos lá na Latam fechar nossas passagens, início de 2020. Fevereiro de 2020. Isso mesmo. Então, né, você já sabe o resto, a gente não precisa contar o que aconteceu em 2020, mas por causa de tudo isso a gente teve que cancelar tudo, lógico. E nesse meio tempo a gente ainda, no comecinho, a gente acreditava, Não, vai dar pra ir em 2020 e tal, não sei o quê. acabou que hoje estamos em outubro de 2021 e a gente ainda E ainda não foi não lá. deu. Todas as companhias aéreas em 2020, elas tiveram um esquema de cancelamento, de reembolso e de remarcação de passagens aéreas, tudo modificado para essa situação específica, né? Então o nosso entrou nessa situação específica, então essas nossas passagens que a gente comprou no começo do ano, elas puderam ser remarcadas sem nenhum custo. Isso. A gente tinha algumas opções. Cancelar e aí eles iam devolver o nosso dinheiro. Como o nosso voo foi cancelado, a gente também tinha essa opção de deixar pendurado lá e aí quando a gente quisesse remarcar essa passagem. E A gente podia usar créditos. a gente podia usar créditos para outro lugar que desse para ir. Só que como eu falei, uma das nossas passagens foi comprada Por com pontos. então era um caso meio específico, os Uhum. pontos poderiam ter expirado e tal. Enfim, a gente ficou muito tentados a pegar o nosso dinheiro de volta, só que daí a gente ia pagar uma multa ali e tal, e pegar uma parte do dinheiro. No final a gente não fez nada, a gente ficou esperando para quando desse a gente remarcasse nossas passagens sem nenhum custo adicional. Uhum. Hoje em dia a gente viu que foi a melhor coisa que a gente fez. Sim. E a gente vai explicar depois o porquê. Então, até alguns meses atrás, a gente ficou repensando o que a gente ia fazer com essa passagem, porque a TAM deu pra gente até o final desse ano para remarcar as passagens e a gente poderia remarcar até outubro do ano que vem, tá? Usar essas passagens até outubro do ano que vem. Só que a gente tem alguns outros planos pro final do ano que vem, então a gente não queria se prolongar tanto, sabe? É verdade. E aí, só que a gente também já tava querendo marcar a nossa próxima viagem aqui. Nesse meio tempo, os pessoal já estavam mais imunizados, e, enfim, a gente já tava pensando em viajar para algum outro lugar e tava marcando até o Nordeste aqui no Brasil mesmo para novembro agora. Isso. Mas aí a gente recebeu a notícia que as fronteiras iriam abrir. As fronteiras para os Estados Unidos iam abrir no início de novembro. Uhum. Sem data específica. Então, o que eu e o Dé pensamos juntos com as nossas cabecinhas? Se ele falou que vai abrir em começo de novembro, vamos marcar pro meio de novembro. Isso. Assim não tem erro nenhum, Porque entendeu? 15 de novembro não é início de novembro, né? Aham. Já. No final a gente não tava errado, não. Não tava errado. Depois de um tempo, a gente soube que as fronteiras vão abrir dia 8 de novembro. E nesse meio tempo, quando até a gente saber que dia exato que ia ser essa reabertura, a gente marcou algumas coisas lá com cancelamento gratuito, né? E nesse meio tempo a gente comprou ingresso pra Disney, comprou ingresso pra Universal, comprou ingresso pra NBA, comprou ingresso pra festa de Natal. Tudo pra segunda metade de novembro a gente marcou toda a nossa viagem pra lá. Isso. Só não tinha marcado o quê? Passagens. Porque não tinha ainda. Não tinha, mas a gente falou, vai abrir, vai ter, porque assim, eles vão anunciar que vai abrir a fronteira, a Latam vai botar voo lá, porque pelo amor de Deus, né? Tem um monte de gente com voo pendurado, eles têm que soltar logo o voo.
E não soltaram até hoje. E aí, o que acontece? Alguns dias atrás, a Latam informou que vai voltar com os voos diretos daqui para Orlando em Em dezembro. dezembro. Ou seja, talvez não tenha mesmo em novembro esse voo direto, que é o que a gente poderia trocar. Aí a gente pensou, vamos comprar uma passagem então. Não tem. Não tem, ou as que tem estão muito caras. Muito caras. E com os voos ruins, assim, sabe? De 35 muitas horas de voo, sabe? Então não tava compensando. Não. Aí o que a gente fez? Remarcou tudo para dezembro. Isso. Queria até mandar um agradecimento aqui pro chefe do André, que permitiu que ele mudasse tantas vezes as férias. É isso aí. Então as minhas férias que estavam marcadas primeiro para outubro, depois foi para novembro, agora foi para dezembro lá. Foi pra então dezembro. tá, valeu aí. Aí o que a gente fez? Fomos lá, a primeira coisa que a gente fez, corremos na Latam e falamos, vamos marcar pra dezembro. Vamos marcar para dezembro, isso mesmo. A gente foi lá, correu e marcamos. Marcamos para dezembro. Imagina. Mas o importante é que deu certo, né? Graças a Deus, finalmente. Tudo certo. E olha que coisa impressionante, porque que eu falei que valeu muito a pena ter esperado com essas passagens em mãos para remarcação. O que a gente pagou lá, metade com pontos e a outra metade, a outra passagem estava R$ 2.500, foi alguma coisa assim? Hoje em dia, cada passagem, a mesma passagem, tá R$ 11.000 para esse período que a gente vai, em dezembro. Ou seja, nós dois juntos ia R$ 20.000 só de passagem. Gente, Enfim. enfim, não tinha como. Mas, como a gente segurou as passagens, a gente podia pegar qualquer uma sem nenhuma diferença no custo, com a condição de que essa passagem fosse para o mesmo destino. Então, Origem e destino, né? isso. Então, como a gente quer para Orlando mesmo, não tem nenhuma alteração, é aquilo lá e pronto. Então, as passagens estão muito caras porque tem poucos voos. Então, a Latam só soltou, por exemplo, 3 voos semanais e é um voo por dia durante dezembro. Então, são pouquíssimos voos, tem uns com horários bem ruins. É verdade. Né? E assim, tem poucos porque por enquanto estão voltando, né? Daqui a pouco vai começar a aumentar. Para Miami, para Nova York já tá aumentando, né? Então em dezembro já vão ter voos diários, tá? Isso. Então uma outra coisa, porque isso foi com relação às passagens. Então passagens, ó, deu super certo, não teve nenhum problemas para remarcação, porque a gente ouviu gente falando que tinha dado algum problema e tal. O nosso foi tranquilo, teve essa diferença de preço, mas não tivemos que pagar nada. Isso. E enfim, ingressos Disney, ingressos Universal, que a gente tem pra falar assim, ingressos da Universal, Top. não precisamos remarcar nada, porque assim, São maravilhosos. os nossos ingressos têm validade até 2023 e... Qualquer ingresso que você comprar hoje lá na Universal, sem ser o de data específica, eles valem até 2023. Então, assim, o que conta é o dia que você começa a usar eles. Então, chegou lá em Orlando, começou a usar, então você tem tantos dias de uso, dependendo do ingresso que você comprou. Mas a validade é 2023 e é isso, é top. Então, foi tranquilo, assim, não precisamos fazer nada. Os ingressos da Disney, eles têm data marcada. Esses aí a gente tá tendo que remarcar e pagar uma diferença se tiver diferença de preços para quando a gente for remarcar. Então, nossos iniciais eram para novembro, agora a gente vai remarcar para dezembro. Talvez tenha alguma diferença, a gente tem que só pagar essa diferença de preço aí e tal para eles. E lembrando que para ir na Disney não basta você só ter comprado o ingresso. Eles agora têm um sistema de agendamento, então você compra o ingresso, depois você entra no sistema de agendamento e marca o dia que você quer ir em cada parque. Se você não marcar, você não pode entrar. Isso mesmo, isso é muito importante. Se você tá planejando uma viagem aí para Orlando e tá meio perdido, porque realmente é muita informação, é muito complexo planejar uma viagem para lá, a gente faz trabalho de consultoria. Se você quiser conversar com a gente, contratar nosso serviço, depois você manda um inbox, manda aqui um comentário que a gente conversa, tá bom? Boa. Continuando. Agora, tem um ingresso específico lá que é pra festa de Natal da Disney. Esse aí a gente pagou para um dia específico e aí agora a gente vai ter que ligar lá na Disney e falar com eles, só que aí isso é na Disney de lá dos Estados Unidos, não dá para você resolver porque tem um telefone aqui do Brasil que eles te atendem em português totalmente, só que é isso, a gente vai ter que ligar lá para os Estados Unidos e isso aí vai ficar para um próximo capítulo, porque a gente ainda vai fazer e a gente vai ter que remarcar esse dia e pagar a diferença também. Isso, a gente traz no próximo capítulo, porque vamos ter que fazer uma ligação em inglês. Cambly. Outra coisa. A gente tinha comprado ingressos pra NBA, pra assistir um jogo da NBA, que era Orlando
contra o Chicago Bulls. Isso. E a gente não vai conseguir ir. E assim, isso aí, pelo que a gente tá entendendo, não tem reembolso e talvez não tenha... Também não é remarcável, então grande chance de a gente perder isso. Talvez a gente perca mesmo. Tal. E outra coisa com relação aos hotéis. A gente tinha marcado 2 hotéis. Um era o hotel da Disney, o Pop Century. E a gente ia ficar 10 dias lá. E 10 dias no hotel da Universal, Endless Summer. Isso. O hotel da Universal a gente marcou pelo Booking. Tudo certo, remarcamos. Remarcamos lá, foi tranquilo. A gente desmarcou um, remarcou outro. Inclusive, se vocês quiserem, o link tá aqui embaixo na descrição. É um hotel muito bom mesmo. Muito top. O da Disney a gente fez ligando para a central deles de reservas mesmo. E assim, essa é até uma dica muito boa, né? Se você não tá conseguindo vagas lá nos hotéis da Disney, fica ligando lá direto, porque às vezes abre e foi assim que a gente fez. Isso, insistência. A gente ligando lá todo dia. Todo dia, o pessoal não aguenta mais a gente lá. Não, já conhece até a gente pelo nome. Mas isso é uma coisa bem interessante, porque você pode fazer a ligação em português, tá? E é muito fácil. A gente pode até deixar... Se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta aí pra gente. Então esse é o primeiro capítulo dessa nossa série sobre nossa próxima viagem. É isso aí, a gente vai pra Orlando e fiquem ligados aí que logo mais tem mais novidades aí pra vocês. E sempre quando tiver, a gente vai botando aqui nessa nova série. Isso. Até a próxima, então. Tchau!